Não importa que a sua sabedoria de Sócrates, gerando a intransigência em torno da verdade intelectual, o tenha levado à morte. Não importa, ele não se importava com isso, ele não disse. Nos seus últimos dias, né, ele disse, bom, eu vou morrer, vocês vão ficar. Se existir algo após a morte, ótimo, então eu vou para um lugar melhor. Se não existir, no mínimo eu vou para o nada. Agora vocês vão ficar aí. Né? Não é? É a mesma coisa que dizer, tirano, a pior companhia que eu posso desejar a você é você mesmo. Né? A condenação que lhe impuseram e que aceitou, preferia morrer a trair a inteligência e a verdade, não bastou, porém, para justificar o mito. A sua grande presença está no testemunho do maior dos seus discípulos, que é o Platão, sem dúvida nenhuma, ele teve vários. Numa época em que os sofistas já redigiam em rolos de pergaminho, impôs o sistema filosófico inteiro e completo através da fala. São dele as palavras, dele Sócrates. 3 coisas levam à aventura: a percepção, a fé e a consciência. São dele essas palavras, sem dúvida nenhuma, palavras inspiradas. Bom, percepção, fé e consciência. Fé, quando a gente diz fé em filosofia, não é a fé religiosa, tá? Não se esqueça que nós estamos aqui antes de Cristo. Os sofistas, né? Eu mencionei os sofistas. Os sofistas começam a surgir na Grécia, são os pré-socráticos, com Protágoras. Segundo o Reale, eles operaram uma verdadeira revolução espiritual, deslocando o eixo da reflexão filosófica da physis, que era o instrumento dos pré-socráticos. Eles queriam descobrir o elemento primordial de todas as coisas, na natureza, né, já tem um deslocamento aí da explicação mitológica sobre a criação do mundo, o cosmos, para a explicação racional com base na observação da natureza. Né? Mas ele quer deslocar o sofista da physis, da física, da natureza e do cosmos para o homem. Então já houve uma tentativa antes de Sócrates. E aquilo que concerne a vida do homem como membro de uma sociedade, ou seja, a ética, a política, a retórica, a arte, a língua, a religião e a educação. Então, com Protágoras, começa o período humanista da filosofia antiga, que Sócrates vai desenvolver de uma maneira mais plena. Os sofistas manifestaram uma notável liberdade de espírito em relação à tradição, às normas, aos comportamentos, mostrando uma confiança ilimitada nas possibilidades da razão. E, por esse motivo, eles foram chamados os iluministas gregos, né? Embora não se categorizem como pensadores, e sim como argumentadores. Eles são os antecessores dos professores. Né? Por quê? Porque eles, quando ensinavam, eles buscavam pagamento pelo ensino, né, que poderiam oferecer. Platão abominava isso, porque ele dizia que todo conhecimento, Sócrates também, todo conhecimento deveria ser livre e espontaneamente oferecido, e nunca mediante paga. Sócrates concentrou definitivamente o seu interesse na problemática do homem como sofistas, porém, ao contrário dele, soube chegar a fundo na questão, a tal ponto que chegou a admitir ser sábio nessa questão. A sabedoria que ele tinha era uma sabedoria de busca de conhecimento do homem, né? O que é a essência do homem? Ele pergunta na sua metodologia filosófica, e para isso ele vai criar uma metodologia, as perguntas, né? A maêutica, mas antes disso ele coloca a pessoa em destaque, o ser humano em destaque. O homem é a sua alma. A alma aqui não é a alma no sentido teológico. É a sede da nossa atividade pensante e eticamente operante. A alma é o eu consciente, a consciência, a personalidade intelectual e moral que o ser humano porta consigo. Né? Então, essa é a alma do ser humano, a essência do ser humano, não a alma como espírito. Portanto, a acentuação ética e religiosa a serviço de Deus, cuidar da alma, etc., vem com a ideia cristã.
mas ela assumia esse elevado significado pela primeira vez na pregação persuasiva de Sócrates, diz o Werner Jäger, que é um dos maiores historiadores da civilização grega, principalmente focado na área de educação. Quem for da área de educação já deve ter estudado ou lido o livro imenso do Werner Jäger, de quase 1000 páginas, mas que é um livro portentoso que descreve a civilização grega como nenhum outro historiador fez. Continua o Reale, né, que é um livro que a gente, inclusive, estuda aqui no nosso grupo de estudo de filosofia espírita. Esse aqui, olha, é História da Filosofia em 3 volumes. Isso aqui vocês podem ler assim, de um dia para o outro, tá? Giovanni Reale e o Dario Antisseria. Essa é a dupla italiana que descreve a história. Isso aqui eu li em uma semana, assim. Brincadeira. Não dá para ler em uma semana. Pode ler no trânsito, no metrô. Enquanto a gente segura de um jeito aqui, né, no balaúço, no metrô, e com o outro você fica equilibrando o livro. Muito bom. É evidente, diz o Reale e o Antisseria, que se a essência do homem é a sua alma, cuidar de si mesmo significa cuidar da própria alma mais do que o corpo. A nossa civilização hedonista não é assim, porque a gente vai cuidar do quê? Do corpo, em primeiro lugar, da aparência, dos quilinhos a mais que a gente tem, né? E tudo mais. E ensinar os homens a cuidar da própria alma é a tarefa máxima do educador, olha só. Não é isso que fazem os educadores espíritas? Ensinar o homem a cuidar da alma, em primeiro lugar. O corpo vem como consequência do cuidado da alma, e não como prioridade, né? A gente precisa cuidar do corpo, sim, porque senão a gente não se manifesta de forma salutar aqui na Terra. Mas não deve vir assim como o principal tópico da nossa existência. A gente vive no corpo, não para o corpo, né? E é a tarefa máxima do educador, portanto, precisamente a tarefa que Sócrates considera ter recebido de Deus. Ele não cuidava lá muito bem do corpo, não, né? Ele não gostava muito, não, de ficar ali se cuidando, né? A esposa dele vivia sempre atrás dele. Sócrates, se cuide. Apologia a Sócrates, que descreve o julgamento do mestre, obra escrita por Platão, vai dizer assim: minha tarefa é, palavras dele, segundo Platão, a de vos persuadir, homens, velhos e jovens, de que não deveis cuidar do corpo, nem das riquezas, nem de qualquer outra coisa, antes e mais do que da alma.